Travessia casual, esperando que você desperte o sistema mortal. Originalmente, você poderia se tornar mais forte apenas cortando lenha e carregando água. Inesperadamente, o líder da seita insistiu em forçá-lo a aceitar um discípulo para continuar a linhagem. Desamparado, você só conseguiu escolher uma garota inútil ao acaso. No entanto, justamente quando você estava secretamente complacente por ter escolhido uma discípula que não precisava de cuidados, essa garota te considerava um vulgar ganancioso por beleza. Tudo porque ela é uma mulher incomparável que retornou renascida. Só despertou as memórias de sua vida passada nos últimos dias, para obter recursos de cultivo e retornar ao auge. Ela só pode usar as qualificações originais deste corpo para participar da cerimônia de aceitação de discípulos. Mas vendo aqueles meninos e meninas ao seu redor, sendo escolhidos um por um pelos picos, mas ela foi deixada no lugar, ignorada. Imediatamente, uma onda de vergonha e raiva indescritíveis correu diretamente para o topo de sua cabeça. Nesse momento, Jian Li sentiu agudamente. Um olhar caiu sobre ela. Ela inconscientemente levantou a cabeça e olhou. E encontrou seu olhar no canto da plataforma alta. Apenas para vê-lo com um temperamento gentil e pacífico, completamente diferente dos outros cultivadores ao redor. Neste momento, o olhar de Lu Tianmin, o líder da seita na plataforma alta, também caiu sobre você. Ancião de Kuivei. Desta vez, Kuivei Peak não pode voltar de mãos vazias da grande seleção. Caso contrário, mesmo eu não poderei ir contra a organização da seita. Deve haver alguma disposição para Kuivei Peak. Suas palavras eram tanto um lembrete quanto um ultimato. O significado é claro. Você deve escolher um hoje. Caso contrário, a agenda para a fusão de Kuivei Peak será apresentada. Você soltou um leve suspiro em seu coração. Originalmente, você queria protelar um pouco mais, para ver se havia uma escolha ainda mais discreta. Mas agora o líder da seita já te nomeou. Você não pode mais se fazer de surdo. Então seu olhar mais uma vez se voltou para a multidão. Desta vez, você mirou claramente naquela garota chamada Jian Li. Jian Li estava ligeiramente cabisbaixa por causa da humilhação anterior, mas de repente sentiu aquele olhar gentil, mais uma vez focado nela. Desta vez, foi ainda mais direto do que antes. Será que ele realmente vai me escolher? O coração de Jian Li perdeu uma batida. Surpresa e um leve traço de esperança surgiram instantaneamente. Mas assim que esse pensamento surgiu, foi imediatamente suprimido pela razão. Impossível, o que mostrei é apenas uma falsa raiz espiritual. Ele é um ancião de um pico. Como ele abandonaria a oportunidade de escolher talentos ligeiramente melhores? Logo depois, uma explicação que lhe pareceu mais razoável surgiu em sua mente. É isso, definitivamente por causa desta aparência. Ao pensar nisso, um traço de desgosto brilhou no rosto incrivelmente belo de Jian Li. Parece que a seita Luxi está cheia de pessoas vulgares. Ao pensar nisso, o leve prazer que acabará de surgir em seu coração desapareceu instantaneamente. Uma pitada de irritação por ser ofendida surgiu. Mas ela está bem ciente de sua situação atual. Quando se está sob o beiral, é preciso baixar a cabeça. Tanto faz. Se ela realmente me escolher, não há problema em fingir por enquanto. Embora a seita Luxia seja pequena, ainda é um lugar para se estabelecer. Jian Li rapidamente se acalmou. Um brilho frio no fundo de seus olhos brilhou e desapareceu. Se ela realmente tiver segundas intenções, mesmo que um tigre caia no plano, ela tem seus próprios meios para fazê-la pagar o preço. E neste momento, você já tomou uma decisão. Essa garota tem pouca aptidão e parece bem inquieta. E também parece não se encaixar muito bem. Atende aos seus critérios para aceitar discípulos sem causar problemas. Então, em meio a um leve sussurro de discussão, você lentamente se levanta. Vai direto para aquele canto na beira. Todos os olhos se concentraram por um momento. Todos querem ver este ancião excêntrico do Pico Kuivei. Que tipo de escolha final ele fará? Jian Li ergueu a cabeça, esforçando-se para manter uma calma superficial. Mas nas profundezas daqueles olhos excessivamente brilhantes, ainda revelava seu interior nervoso neste momento. Você parecia não perceber suas emoções complexas, com um olhar calmo. Você está disposta a entrar no meu Pico Kuivei? Assim que essas palavras foram ditas, houve um silêncio momentâneo na praça. Imediatamente seguido por um clamor reprimido que não podia ser contido. Escolheu. Realmente escolheu aquela mulher com uma pseudo-raiz espiritual. Ah, o ancião Mu ainda é muito jovem.
Deixou-se enganar pela beleza. Outro ancião na plataforma alta balançou a cabeça, impotente. O líder da seita, Luo Tianmin, também franziu ligeiramente a testa. Mas, afinal, não disse mais nada. A regra é que pelo menos um deve ser aceito. Quanto a quem é aceito, não há restrições. Jian Li ouviu as discussões ao redor, mordendo levemente o lábio inferior, embora essas vozes fossem estridentes. Mas ela está mais preocupada com sua atitude neste momento. Seu olhar é muito calmo, sem o menor disfarce. Em vez disso, há uma espécie de indefinível, semelhante a um desapego que vê através do mundo. O que ela quer dizer afinal? Jian Li estava ainda mais perplexa. Você não se importa com a hesitação dela e as reações ao redor. Apenas a observa silenciosamente, esperando por uma resposta. Jian Li respirou fundo, suprimindo os pensamentos caóticos em sua mente. Ela se curvou levemente em reverência. Esta discípula, Jian Li, aceita. A cerimônia de aceitação de discípulo foi concluída sem incidentes. Sob os olhares curiosos da multidão, você se curvou levemente para o líder da seita, Luo Tianmin. Irmão líder da seita. Pico Kuivei já aceitou um discípulo, em conformidade com as regras da seita. Luo Tianmin olhou para o palco. Para a jovem que, embora de beleza incomparável, tinha talento inferior. E então olhou para você, cuja cultivação era mediana. Ele suspirou silenciosamente em seu coração. Eles realmente combinam. Mas seu rosto não revelou nada, apenas acenou com a cabeça e disse: sendo assim, irmão Marcial Mu, ensine-a bem e não desperdice a linhagem. Compreendo e lembrarei. Você respondeu casualmente, seu tom era calmo. Em seguida, ele levou Jian Li para longe da praça. Sem usar nenhuma técnica de fuga, como na vinda. Apenas caminhando de volta lentamente pela estrada da montanha. Jian Li o seguiu em silêncio, seus pensamentos girando em sua mente. Ela usou o poder remanescente de sua alma divina, sentindo cuidadosamente este novo mestre. A aura é realmente contida, mas parece ser excessivamente contida. Com os olhos de sua alma nascente, ela não conseguia ver por um momento à sua frente. Se ele cultivou um método especial de ocultação, justamente quando ela estava especulando secretamente. Geralmente, como seu mestre, eu apenas corto lenha e carrego água. Ocasionalmente, vou pescar perto da lagoa na montanha de trás. Intuição medíocre. Temo que não possa lhe dar muita orientação no caminho do cultivo. No futuro, você terá que confiar principalmente em si mesma. Falando nisso, você fez uma pausa, como se tivesse se lembrado de algo e acrescentou: ah, sim, este Pico Kuivei parece tranquilo. Mas, em áreas selvagens, há movimentos ocasionais de energia espiritual. É normal ouvir sons incomuns à noite. É causado por espíritos da montanha ou pela circulação da veia da terra. Não precisa se assustar. Apenas pratique em paz. Jian Li se sentiu tocada ao ouvir isso. No entanto, na sua frente, ela concordou obedientemente com uma ligeira reverência. Sim, mestre, a discípula entende. Ao dizer isso, Jian Li sentiu uma alegria secreta no seu coração. De fato, ele é um indivíduo medíocre que não pensa em progredir. Ela pode muito bem praticar secretamente os métodos secretos de sua vida passada e recuperar sua força o mais rápido possível. Este Pico Kuivei é raramente visitado, sendo um excelente lugar para se esconder. O que ela precisa são recursos da seita e proteção temporária. Se o mestre for um desperdício, será mais conveniente para ela agir. Jian Li até pensou que o chamado movimento de energia espiritual e os sons estranhos provavelmente eram apenas desculpas inventadas por este mestre com baixo nível de cultivo, que era incapaz de entender os fenômenos da montanha. A jornada continuou em silêncio. Depois de caminhar por cerca de meia hora, os dois finalmente retornaram ao Mosteiro Jingu no topo do Pico Kuivei. O pátio estava limpo e arrumado. Alguns canteiros de vegetais estavam verdejantes. Lenha cortada estava empilhada em um canto. Um balde de madeira foi colocado ao lado de um grande tanque de água. E tudo exalava uma atmosfera de vida frequente. Chegamos. Você abriu o portão do pátio e disse a Jian Li de lado: a partir de agora, você ficará no quarto do lado leste. Eu lhe darei os suprimentos diários mais tarde. Enquanto falava, você caminhou em direção à casa principal. Entre. Mestre preparará uma xícara de chá para você relaxar. Preparar chá? Ao ouvir isso, a corda no coração de Jian Li imediatamente se apertou. Um homem e uma mulher sozinhos em uma sala.
E ainda preparar chá. Ela já viu inúmeros truques sujos em sua vida passada. Neste momento, ela imediatamente elevou seu alerta ao máximo. Será que a indiferença de agora era apenas uma fachada? Agora que ele voltou ao território dela, ele vai mostrar sua verdadeira face. Pensando nisso, Jian Li secretamente ativou um fio de fraco poder da alma, concentrando na ponta de seus dedos. Esta é a única carta na manga que ela pode usar atualmente. Embora o preço seja alto. Mas se a outra parte realmente ousar usar a força, ela nunca esperará pela morte. Em seguida, Jian Li seguiu você para dentro da casa principal mobilada de forma simples. Apenas uma mesa, um estrado, algumas almofadas e uma estante. O interior tem um leve aroma de tinta e uma fragrância herbal. Você apontou para uma almofada, dizendo levemente: "Sente-se, mestre." O rosto de Jian Li permaneceu impassível. Ela se sentou em uma almofada sem dizer uma palavra. Mas seu olhar periférico fixou-se em cada um de seus movimentos. Você se dirigiu ao canto da casa. Pegou um bule de pêssego que parecia ter alguns anos. E pegou uma pequena pitada de folhas de chá de uma lata de chá. As folhas de chá eram grosseiramente moídas e de cor escura. Claramente o chá grosseiro e de qualidade inferior das montanhas. Jian Li zombou ainda mais em seu coração. Você nem consegue tirar um chá espiritual decente. É realmente miserável. Ou você acha que meu talento só merece isso? No entanto, o que a deixou ainda mais sem palavras foi que você então chutou o bule para o pátio, usando um balde de madeira para tirar água de um grande tanque de água. Embora a água estivesse clara, não havia flutuação de energia espiritual. É apenas a água da nascente mais comum. Finalmente, você se agachou em frente ao fogão de barro simples, usando um isqueiro de fogo lentamente e deliberadamente, para acender os galhos secos no fogão. A água ferveu gradualmente. O som solitário era particularmente claro no pátio. Indo para a cidade acordar. Você é muito preguiçoso para usar feitiços triviais como pirocinese. Ou você já esqueceu até mesmo esses feitiços básicos? Neste momento, Jian Li sentiu que talvez ela estivesse superestimando as coisas por estar muito nervosa. Então você chutou o bule de pêssego de volta para dentro de casa. No entanto, no momento em que o bico do bule estava prestes a mirar no copo de chá, o olhar atento e vagaroso de Jian Li congelou abruptamente. Só se via que seus movimentos pareciam casuais. Mas a elevação e queda do braço, de repente, combinava secretamente com uma espécie de poder natural. Não parecia estar servindo água. Parecia mais como uma brisa acariciando as montanhas. Um riacho fluindo sobre pedras azuis. Cada pequena inflexão era incomparavelmente harmoniosa, sem um mínimo traço de mundanismo. A água fluía do bico do bule, em cascata, formando uma corrente branca que caía rapidamente. Mas no ar, desenhava um arco de perfeição suprema. Mais chocante ainda era que o vapor fervente não se dispersava, mas se reunia acima da boca do copo, na borda, formando uma nuvem turva. Enquanto a nuvem girava, apresentava vagamente a forma de dois peixes yin-yang perseguindo-se em ciclos. Um tipo de aura de dão indescritível se espalhava. O gargalo do cultivo de Jian Li até teve um leve afrouxamento. O dão nasce naturalmente, um pensamento produz ressonância. Será que é um mestre recluso? Suas pupilas se contraíram repentinamente até o tamanho de pontas de agulha. Impossível. Eu o examinei cuidadosamente há pouco. A sua aura era comum, indistinguível da de um mortal. Imagino que já tenhas terminado de encher a água. Colocando o bule de pêssego suavemente, no momento em que o corpo do bule tocou a mesa. A sensação misteriosa ao teu redor desapareceu instantaneamente sem deixar vestígios. Tu voltaste a ser aquele jovem comum com uma aura discreta. Essa mudança abrupta fez com que o grito de Jian Li, que estava prestes a sair, ficasse preso na garganta. Ela pareceu despertar. Sim, deve ser assim. O coração de Jian Li ficou repentinamente iluminado. Depois do meu renascimento, minha percepção espiritual é muito mais aguçada do que a de uma pessoa comum. Não foste tu que induziste o encanto do dom, mas sim todo o processo de ferver o chá, que em si se ajusta secretamente às leis naturais de operação do céu e da terra. Eu não esperava realmente sentir um traço das leis do céu e da terra a partir desta fumaça e fogo mais comuns da fonte da montanha, através do utensílio. Esta é uma oportunidade suprema. Nesse momento, tu empurras um copo de chá fumegante para Jian Li, e não a maravilha da água do chá. Muito obrigado, mestre.
A voz de Jian Li estava mais séria do que antes. Ao ver que ela parecia um pouco distraída, tu falaste. Vá primeiro instalar-se na Casa da Fragrância. Este pico Kuivei não é grande, pode passear livremente e familiarizar-se com o ambiente. Contanto que não vá à terra proibida na montanha traseira. Sim, mestre. Jian Li levantou-se e fez uma vênia. Saiu do bambuzal sem dizer uma palavra. A Casa da Fragrância era igualmente simples, mas limpa e arrumada. Jian Li parou em frente à janela, olhando para fora, planejando em seu coração. Finalmente se instalou temporariamente. A prioridade imediata é encontrar oportunidades para obter recursos de cultivo e reconstruir secretamente o Sutra Imortal Liyue. Depois de descansar um pouco, Jian Li decidiu passear pela área do pico. Ele caminhou pelos pátios e bosques, seus olhos varrendo cada planta e árvore. À primeira vista, tudo parece normal. As pedras da montanha são empilhadas aleatoriamente e as árvores crescem naturalmente. Mas, olhando, ele gradualmente franziu a testa. Estranho. Ele parou e observou atentamente algumas pedras azuis. E a posição de um pinheiro torto e antigo ao lado. Este layout parece aleatório, mas implicitamente coincide com as mudanças dos 9 palácios e 8 trigramas. E tem alguma semelhança com a operação das estrelas ou Tian. Ele tentou mobilizar o poder de sua alma para sentir cuidadosamente. Mas ainda não consigo sentir nem um pouco da privação da aura espiritual que a lei ortodoxa deveria ter. Parece que eu pensei demais. Jian Li originalmente não se importava e estava prestes a passar. Mas o cão amarelo de repente abriu as pálpebras e lançou-lhe um olhar. Foi este olhar que fez Jian Li enrijecer instantaneamente. Embora tenha sido apenas um instante, o cão amarelo fechou as pálpebras novamente e continuou a cochilar. Mas Jian Li está certo de que não percebeu errado. Este cão não é nada comum. Que segredos esta montanha Kuivei realmente esconde? Ele não se atreveu a ficar muito tempo. Fingiu não se importar e saiu rapidamente. Ao mesmo tempo, na casa principal, você acabou de guardar o conjunto de chá, e lembrou-se do sistema muito perdido em sua mente. Dica 1. Jin. Parabéns ao anfitrião por completar a tarefa de interação oculta, demonstrar preocupação. Use um coração comum para o novo discípulo. Para resolver problemas. Recompensa, 40 anos de cultivo. No momento seguinte, uma corrente de energia espiritual pura e suave inundou seu corpo, permitindo que você estabilizasse seu cultivo no estágio avançado de Faxian. E você fixou o olhar em outro documento. Você ficou atônito por um momento, e então um sentimento de perplexidade surgiu em seu coração. Sistema. Por que você não mencionou essa missão oculta antes? Me fez pensar que apenas o trabalho árduo diário tinha recompensas. Jin. O hospedeiro não perguntou sobre as funções relevantes. O canto da sua boca se contraiu levemente. Ok. Foi minha culpa. Então me diga agora. Quais outras regras ocultas ou tipos de missões que eu não conheço existem? Me diga tudo de uma vez. Jin. Buscando. Busca concluída. Funções e regras desbloqueadas na versão atual. Já foram todas informadas ao hospedeiro. Não há outras entradas ocultas. Ao ouvir isso, você ficou sem palavras. Sempre sentindo que esse sistema é um pouco enganador, mas sem poder fazer nada a respeito. No entanto, esta recompensa inesperada fez seus pensamentos se agitarem. Eu não esperava que aceitar um discípulo tivesse esse tipo de benefício. Você coça o queixo, pensando. Apenas preparar uma xícara de chá é equivalente a vários dias de trabalho duro cortando lenha e carregando água como recompensa. Parece que no futuro não posso ser muito desrespeitoso com minha discípula. Na manhã seguinte, ao raiar do dia, Jian Li acordou, como de costume, ao nascer do sol. Ela sentou-se de pernas cruzadas na cama, tentando operar o método básico de condução de Qi. No entanto, o talento deste corpo é realmente decepcionante. Ela suspirou suavemente. Terminou o cultivo e abriu a porta. Seu olhar inconscientemente se dirigiu para a casa principal. E descobriu que a porta ainda estava fechada. O sol já estava alto e ele ainda não havia se levantado. Jian Li franziu ligeiramente a testa. Em seu coração, a avaliação desse mestre barato caiu ainda mais. Uma pessoa que cultiva deve valorizar a luz da manhã para coletar a energia roxa que vem do leste. Tão preguiçoso, não é de admirar que o cultivo seja difícil de progredir. Ela balançou a cabeça. Sentindo cada vez mais que você é o exemplo típico de alguém sem ambição. O tempo passou pouco a pouco.
E a casa principal ainda não se movia. Jian Li caminhava no pátio, olhando para os canteiros de vegetais bem cuidados. E então olhou para a lenha empilhada ordenadamente no canto, com emoções complexas. Este mestre é bom a lidar com assuntos mundanos. Mas acontece que um sentimento de queria que você fosse melhor surgiu. Jian Li bufou friamente em seu coração. O que vejo é o meu mestre temporário neste lugar. Que desperdício, que vergonha. Pensando nisso, seus dedos se moveram levemente. Ela lançou a mais básica das magias de espírito, planejando dar a você um despertar mental através da porta. No entanto, no momento seguinte, ela ficou atônita. Ela viu que seu poder espiritual desapareceu assim que tocou a porta. Jian Li ficou surpresa e então percebeu. Definitivamente é porque meu cultivo atual é muito baixo. Eu não consigo nem lançar uma magia tão insignificante de forma pura. Depois de cerca de meia hora, a porta da casa principal rangeu e se abriu. Você saiu com os olhos sonolentos. Vendo Jian Li no pátio, você sorriu gentilmente. Lier, você acordou tão cedo. Depois de dizer isso, você foi sozinho até o poço para tirar água e lavar o rosto. Depois de lavar o rosto, você foi direto para a cozinha. Em breve, sons apetitosos vieram de dentro. Em pouco tempo, uma fragrância tentadora encheu todo o pátio. Mesmo a imperatriz, que há muito havia se esquecido dos desejos da boca. Jian Li subconscientemente engoliu em seco. Durante a refeição, ela finalmente não conseguiu evitar perguntar, intrigada. Mestre, você normalmente não se dedica ao cultivo? Cultivo? Ao ouvir isso, o canto da sua boca se elevou ligeiramente. Lier, os caminhos da vida são diferentes, não se pode forçar. Eu acho que desse jeito simples está muito bom. Essas palavras entraram nos ouvidos de Jian Li, mas foram distorcidas por ela em um significado completamente diferente. Como esperado, ele desistiu do cultivo. Será que é porque ossos de mortais dificultam o cultivo? E ele ficou desanimado depois de experimentar muitos fracassos e olhares frios? Então, ele escolheu essa aparente paz e indiferença, que, na verdade, é uma forma de vida para escapar da realidade. Dizer que o simples é bom é apenas um consolo impotente. No entanto, olhando para aquele perfil bonito seu, pena e um senso inexplicável de responsabilidade surgiram em seu coração. Ela só tem este discípulo. Se até eu a desprezar, qual solitária ela estaria neste pico Kuivei? Pensando nisso, um forte desejo de proteção surgiu em seu coração. Mestre, não se preocupe. Jian Li jurou em seu coração. Já que você me deu um lugar para ficar, eu protegerei você nesta vida. E assim, Jian Li fez planos para seu futuro. Na verdade, uma tarefa importante adicional. Supervisionar, ou melhor, nutrir seu mestre desanimado. E neste momento você ainda não tem ideia que suas palavras banais em busca da mediocridade fizeram com que sua nova discípula imaginasse uma grande cena. Você olha para ela com os olhos brilhando repentinamente. Embora um pouco confuso, mas você acha que é sempre bom que o discípulo seja enérgico. Então, você serve outra tigela de mingau para ela e diz gentilmente: coma mais, para crescer. Depois de comer o café da manhã, você está prestes a se levantar para lavar a louça. Mas as instruções do sistema vêm à mente novamente. Jin, parabéns ao anfitrião por completar a tarefa diária de interação. O trabalho de cuidado do mestre em assoprar o mingau. Recompensa de 20 anos de cultivo. No momento seguinte, uma força espiritual quente se funde com seu dantian. Embora não seja tão rica quanto a recompensa de cuidado do mestre de ontem, ainda equivale a 2 dias de trabalho mental tranquilo. Segundo, esta é a técnica básica de indução de Qi da minha seita Louxia, a fórmula de introdução ao Yuan. Como você acabou de entrar, comece praticando o mais básico. Sim, mestre. Jian Li pegou o Jade Slip respeitosamente com as 2 mãos. Imediatamente afundou a pedra divina ali. No entanto, justamente quando se preparava para compreender por si mesmo, o aviso do sistema em sua mente soou mais uma vez. Jin, missão de orientação acionada, ensinar e transmitir conhecimento. Conteúdo da missão. Até que o discípulo Qin complete com sucesso a primeira semana de operação do despertar guiado. Recompensa da missão, 30 anos de cultivo. Pequena melhora na amizade entre mestre e discípulo. Wen Yan riu suavemente em seu coração. Este sistema está se tornando cada vez mais atencioso. Então você aproveitou a oportunidade para... Mestre, estou aqui.
sentar-se no futon ao lado de Jian Li e dizer: no início do cultivo, é fácil ocorrerem desvios. O mestre está aqui, para ajudá-lo a guiar. Se houver algo que você não entenda, pergunte-me a qualquer momento. Jian Li acha que este feitiço de orientação é simples. Mas com as qualificações deste corpo, operá-lo será provavelmente bastante difícil. É naturalmente melhor ter o mestre para orientar. Então ele concentrou sua mente, tentando atrair o ki espiritual rarefeito ao redor por meio do colapso. No entanto, o ki espiritual não flui suavemente ao entrar no corpo. É difícil avançar em alguns meridianos finos. Jian Li franziu ligeiramente a testa, prestes a forçar uma passagem. Não se apresse. Guarde o Ling Tai. Conduza sem pressa. Aqueça por um momento. Jian Li fez como você disse. Com certeza, ela sentiu que o fio de ki espiritual se tornou um pouco mais suave. Em seguida, cada vez que ela chegava a um ponto de acupuntura crucial, você sempre conseguia apontar os pontos-chave facilmente. Sempre no ponto mais crucial, você dava a orientação mais apropriada. Esta definitivamente não é uma perspicácia que uma pessoa medíocre poderia possuir. Agora Jian Li está ainda mais convencido em seu coração de que o X1 é realmente nada simples. Ele deve ter estudado muito no passado, mas foi incapaz de praticar devido a limitações de talento, e então escondeu sua erudição em seu coração. Posteriormente, sob sua orientação, Jian Li realmente controlou aquele fio fraco de Qi, e operou arduamente, mas completamente, um ciclo celestial. Nada mal. Conseguiu na primeira tentativa. Estou me sentindo razoavelmente bem. Só precisa praticar diligentemente no futuro. Jian Li sentiu o ki espiritual quase insignificante dentro de seu corpo. O aumento repentino e inexplicável da temperatura. Mestre, a aptidão da discípula é baixa e o cultivo é lento. O senhor também se preocupou com isso no passado? Depois de ouvi-la, você a observou, e não respondeu imediatamente. Mas levantou-se e ponderou por um momento. Virou-se e entrou na cozinha. Em pouco tempo, você saiu carregando uma tigela de pêssego. Dentro da tigela havia um líquido, com um leve aroma medicinal. A cor era escura e parecia muito comum. O talento da raiz espiritual é importante, mas não é um fator decisivo. Falando, você colocou a tigela na mesa em frente a Jian Li. Esta é uma sopa que o professor preparou com algumas ervas comuns colhidas na montanha de trás. Você acabou de começar a absorver energia em seu corpo e está fisicamente fraca. Beba para repor sua energia vital. Jian Li olhou para aquela tigela, aparentemente comum, sentiu uma miríade de emoções. Ele está nos consolando à sua maneira. Porque ele também se fez medíocre. Então ele pode entender melhor minhas dificuldades. Expressando relacionamentos dessa forma prática. Não consigo sentir nenhuma energia espiritual nesta sopa. É apenas uma dieta medicinal comum e leve este sentimento. Pensando assim, ele pegou a tigela. Saboreou um pouco com gratidão. A sopa estava quente na boca. O sabor era comum e não especial. Isso se fundiu em seus membros, meridianos e ossos. O que o surpreendeu ainda mais foi, embora este poder medicinal seja forte, mas quando circulava, era incomparavelmente harmonioso. Não há textura de impacto dominadora. Esta não é uma dieta medicinal comum. Grandes ondas surgiram no coração de Jian Li. Um nome de memória antiga quase perdida passou pela sua mente. Será que isso é da antiguidade? Da breve aparição da técnica experimental. Disse que este método exige muito do estado de espírito do operador. As técnicas e até mesmo a compreensão das regras do céu e da terra são extremamente altas. Só um grande mestre da alquimia pode fazer isso. Que tipo de pessoa é X1 afinal? Pensando nisso, Jian Li levantou a cabeça abruptamente. Seus belos olhos estavam cheios de choque. Mestre! Ele! No entanto, assim que ele quis perguntar, você o interrompeu. Beba tudo. A energia vital de Wu Shong é benéfica para o seu aprendizado inicial. Depois de dizer isso, você se virou e caminhou até o canto da parede do pátio. Você pegou um machado de lenha de uma pilha de objetos aleatórios e entregou a ele. Há um bosque de ferro a 3 milhas a leste, atrás desta montanha. Vá cortar ferro da espessura de uma tigela. Traga-o de volta antes do anoitecer. Ao ouvir isso, Jian Li ficou completamente atordoada e não conseguiu reagir por um momento. Cortar lenha? Não deveria haver orientação de técnicas em seguida? Ou conceder pedras espirituais e pílulas para auxiliar no cultivo?
Como de repente se tornou um trabalho braçal de cortar lenha. Um sentimento de ser menosprezada invadiu instantaneamente seu coração. Em sua vida anterior, ela viajou pelo mundo, quando ela jamais recebeu tal tratamento. O que o mestre quer dizer com isso? Uma pitada de raiva brilhou no rosto belo de Jian Li. Mesmo que seja para temperar o temperamento, deve haver um limite. Deixe-me, uma discípula recém-iniciada, ir cortar ferro. Aquela madeira é tão dura quanto ouro e ferro. Um homem comum e forte talvez não consiga cortar um em um dia. Isto é uma humilhação para nós. Ou acha que minha raiz Kuixing só serve para este trabalho braçal? O orgulho da mulher quase a fez recusar diretamente. Mas vendo seu olhar com um traço de encorajamento, Jian Li cerrou os dentes prateados em segredo. Muito bem. Esta imperatriz vai ver o que você realmente quer fazer. Uma onda de emoção desafiadora surgiu em seu coração. Então ela pegou o cutelo. Discípula obedece. Depois de dizer isso, ela se virou e caminhou em direção às montanhas traseiras. Você observou a silhueta dela partindo e assentiu levemente. Sim, ter energia é bom. Floresta de Ironwood na montanha traseira. Jian Li brandiu o cutelo, cortando repetidamente o Ironwood. Sons de resmungos eram transmitidos continuamente. Este corpo dela é inerentemente fraco. Em pouco tempo, seus braços ficaram doloridos e inchados. Gotas finas de suor encharcaram o cabelo em sua testa. Maldito! Realmente deixar esta imperatriz fazer uma coisa tão grosseira. O mestre definitivamente me despreza. Na verdade, 3 golpes derrubaram um. Quando um Ironwood da espessura de uma tigela é derrubado, Jian Li quase desmaiou, desabando no chão. No entanto, no momento em que a dor atingiu o limite, de repente, percebeu que a escassa energia espiritual entre o céu e a terra, como se tivesse sido atraída por algo, estava fluindo ativamente para seus músculos e tendões doloridos. O corpo originalmente rígido, após essa fadiga extrema, parecia ter tido algum tipo de corrente quebrada. A absorção. A velocidade de refinar a energia espiritual era muito maior do que antes. Várias vezes maior do que quando estava sentado em meditação guiando o Qi. Isso é. Jian Li instantaneamente entendeu as boas intenções do Shun. Eu entendi. Cortar madeira de ferro é extremamente exaustivo. Isto está a treinar a minha base física, quebrando as amarras deste corpo mortal. O arranjo aparentemente casual do Shun. Cada passo continha significados profundos. Ele já tinha visto que a minha fraqueza física era um obstáculo ao meu cultivo. E estava a guiar-me com este método aparentemente desajeitado, mas que apontava diretamente para a origem. A guiar-me. A indignação anterior. A injustiça. A suspeita. Tudo se transformou em vergonha neste instante. Eu realmente tinha interpretado mal as boas intenções do Shun. No entanto, quando Jian Li estava no auge do seu interesse, uma voz suave veio de não muito longe. Você já havia chegado ao quintal sem que ela percebesse, e estava parado em frente a uma pequena cabana que soltava vapor, olhando para ele desajeitado, mas com os olhos brilhantes. Você sorriu levemente. Treinou duro. Bom trabalho. A solução medicinal está pronta. Venha tomar um banho para aliviar o cansaço. Banho? Ao ouvir isso, Jian Li lutou para se levantar, arrastando seu corpo dolorido em direção à cabana. Nesse momento, ele tinha apenas um pensamento em mente. Tudo que o X1 faz deve ter um significado profundo. Ele só precisa obedecer. No centro da casa, havia um barril de madeira de meia altura. A água quente dentro do barril estava levemente escaldante. Algumas folhas verde esmeralda flutuavam na superfície da água, juntamente com 2 ou 3 objetos semelhantes a pílulas avermelhadas. X1. Isto é. Jian Li olhou para aquele balde de solução medicinal excessivamente amarga, um pouco hesitante. Mas depois de experimentar o refinamento corporal de ferro e madeira, e aquela tigela de remédio mágico, ele não se atreve mais a subestimar qualquer coisa que pareça comum. Acostumado a te ver caindo naturalmente, este líquido medicinal pode ajudá-lo a relaxar músculos e ossos, estabilizar a respiração. Talvez possa ajudá-lo a entrar no estágio de condensação de Qi 7 de uma só vez. Condensação de Qi 7. Jian Li sentiu um sobressalto no coração. Se puder entrar no estágio de condensação de Qi 7 o mais rápido possível, a base para ele cultivar as técnicas de sua vida anterior, mesmo que seja apenas o começo. Meu velho mestre realmente está abrindo caminho para meu cultivo. Obrigado, velho mestre. Desta vez, Jian Li agradeceu sinceramente.
e então esperando você sair. No entanto, você não se moveu. Em vez disso, começou a enrolar as mangas e estender a mão, testando a temperatura da água. Parece que ainda quer fazer alguma coisa. O coração de Jian Li deu um salto repentino. Um pressentimento sinistro surgiu em seu coração. Ele subconscientemente recuou meio passo, com um traço de nervosismo na voz. Velho mestre, você não vai sair? Você parou e levantou a cabeça. Seu rosto ainda tinha aquela expressão gentil e calma enquanto explicava. Este elixir precisa ser combinado com horários específicos e fluxo de Qi. Haverá flutuações quando o elixir se dissolver. Permanecer aqui para proteger você garante que você estará segura. Este é o dever do mestre. Inimigo sem necessidade de silêncio. Dever. Ao ouvir isso, o rosto delicado de Jian Li ficou vermelho. Embora ela acredite que sua ação pode realmente ter um significado profundo. Homens e mulheres são diferentes, e estar no mesmo quarto também tem suas limitações, quanto mais durante um tratamento de desejo. Não. No instante seguinte, Jian Li quase deixou escapar. Mestre, você está confuso. Como pode ser assim? Discípula. A discípula pode fazer isso sozinha. Você olhou para a reação dela, como um servo assustado. Primeiro você ficou atordoado, e então percebeu. Originalmente, era apenas para ativar perfeitamente a missão do sistema. Mas esqueci-me desta proteção básica. Depois, ao ver no registro do sistema a mensagem de que a missão foi interrompida devido à resistência da discípula, suspiraste. Foi uma consideração mal mantida, abrupta. Se houver algo errado, chamem-me em voz alta. Estarei lá fora. Depois de dizer isso, não falaste mais. Viraste-te e saíste da cabana. Ao ouvir o som da porta fechar, os nervos tensos de Jian Li finalmente relaxaram. Mas o seu coração ainda estava cheio de emoções complexas. A sua reação terá revelado alguma fraqueza? E se o mestre realmente estivesse apenas a protegê-la? Lá fora, estavas de mãos atrás no pátio. Olhando para o último brilho do sol poente no horizonte, abanaste a cabeça, impotente. Que pena aquela rica recompensa da missão. Mas forçar o crescimento pode ser contraproducente. Esquece. Vamos por partes. Dentro de casa, Jian Li despiu-se e entrou na banheira. Quando a água quente envolveu o seu corpo cansado, uma força suave fluiu instantaneamente por cada músculo dorido. Ela fechou os olhos, confortavelmente. Agora ela finalmente acredita que os arranjos do mestre são realmente cheios de significado. A culpa mútua surgiu silenciosamente no coração de Jian Li. Imediatamente, ele concentrou sua mente e operou silenciosamente o Yin Yuanjui, guiando o poder ansioso para vagar pelas veias. Portanto, em um momento, como se uma barreira tivesse sido rompida silenciosamente, Jian Li tremeu levemente por todo o corpo. Um fio nasceu no dantian. A aura várias vezes mais condensada do que antes. Avanço do período de condensação de Qi. Jian Li abriu repentinamente seus belos olhos. A alegria em seus olhos era difícil de esconder. Finalmente, ela pode começar a praticar o primeiro capítulo do Liu e Shenjian. Esta é a suprema técnica pela qual ele dependeu para alcançar o dão em sua vida anterior. Mesmo que seja apenas o capítulo de introdução. É muito melhor do que o Yin Yuanjui da seita Luoxia. Mais importante ainda, o Liu e Shenjian registram um método secreto, que pode purificar silenciosamente antes do período de condensação de Qi. Nutrir a raiz espiritual. Embora o processo seja lento, mas é um caminho para desafiar o destino. Isso fez ver esperança em se livrar das algemas da raiz espiritual falsa. Além da excitação, um pensamento passou. Se devo informar esta técnica ao mestre. Mas essa ideia existiu apenas por um momento e foi rejeitada por Jian Li. Primeiro de tudo, ele simplesmente não consegue explicar a origem do Liu e Shenjian. Em segundo lugar, e mais importante, Liu e Shenjian é uma técnica feminina. Não é nada adequado para homens cultivarem. Depois, Jian Li empurrou a porta da cabana e saiu. Ele olhou para você sob a luz do luar, com um perfil sereno, e pensou consigo mesmo. Mestre, apenas viva seus dias pacíficos. Em breve você saberá que você não resgatou um inútil, mas sim o maior apoio desta vida. Desde aquele dia, um mês se passou num piscar de olhos. Jian Li estava completamente imersa no cultivo. Naquele dia, ela sentiu que a aura em seu dantian havia atingido um ponto crítico. Então ela prendeu a respiração e concentrou sua mente, guiando a aura para iniciar um impacto na barreira interna. Uma vez,
2 vezes, a barreira estava sólida. Mas ele podia sentir as rachaduras se espalhando sobre ela. No entanto, quando ele estava se preparando para realizar o impacto mais crucial, uma mudança repentina ocorreu. Um fragmento de memória selado, pertencente à Imperatriz Liyue, de repente quebrou o espelho. Era um campo de batalha de montanhas de cadáveres e mares de sangue. O céu estava quebrado e as estrelas estavam caindo. Jian Li estava coberta de sangue, correndo com a espada quebrada na mão, enfrentando um número infinito de demônios celestiais extraterritoriais com o reino da verdade expulsa. O corpo de Jian Li tremeu violentamente no mundo exterior. Seu rosto ficou instantaneamente pálido como papel. Nádegas frias e violentas. Uma energia negra cheia de aura de destruição jorra de seu corpo. Demônio interior manifestado. Você, que estava meditando dentro do corpo, abriu os olhos de repente. Então sua figura brilhou e apareceu fora da porta, sentindo a aura caótica e violenta lá dentro. Seu olhar se estreitou ligeiramente. Possessão demoníaca. Os segredos desta garota não são poucos. No momento seguinte, seu pensamento divino se moveu. E você correu sem hesitação para o mar de consciência de Jian Li, que foi ocupado pela aura negra do demônio interior, descobrindo que estava completamente uma bagunça por dentro. O espaço da consciência, que deveria ser uma área aberta, agora foi engolido pela escuridão e pelo sangue infinitos. Inúmeras sombras demoníacas estão encenando sua tragédia passada. A alma de Jian Li está envolta em várias sombras negras, a luz é fraca, e está prestes a ser completamente engolida. Mantenha seu coração original. O passado é todo ilusório. Sua voz gentil soou de repente. Em seguida, uma figura magnífica tão brilhante que não pode ser descrita apareceu em sua visão turva. Você nem usou nenhum poder divino extravagante. Apenas simplesmente juntou os dedos como uma espada. E então cortou levemente a ilusão do demônio interior. Aqueles campos de batalha cor de sangue e sombras demoníacas. E a dor da traição. Tudo desmoronou num instante. Jian Li apenas sentiu que o fardo de 10.000 quilos sobre sua consciência desapareceu repentinamente. Uma onda de leveza e calor envolveu instantaneamente sua alma quase dissipada. E a energia negra que envolvia Jian Li no quarto também se dissipou completamente. Embora seu rosto ainda estivesse pálido, sua respiração já havia se acalmado. Toda a pessoa caiu em sono profundo e auto-reparação. Você silenciosamente retirou seu sentido divino e ficou do lado de fora da porta, pensativo. Reação demoníaca interna. Parece que a origem deste meu discípulo é mais interessante do que eu pensava. Mas você também não planejou investigar seus segredos. Afinal, todos têm suas próprias oportunidades. Para você, o mais importante agora é garantir que este único discípulo esteja são e salvo. Esta ação deve ser considerada um halo extra, certo? Não sei se o sistema me dará alguma recompensa. Você murmurou enquanto lentamente se virava e voltava para seu quarto. Não se sabe quanto tempo se passou. Jian Li de repente abriu os olhos bruscamente, respirando com dificuldade. A dor excruciante da alma e o colapso do cultivo imaginados. Na verdade, nada disso aconteceu. Em vez disso, era como se um fardo enorme tivesse sido retirado. Até a circulação da energia espiritual se tornou muito mais suave. Eu não morri? O demônio interior se dissipou assim? Ele rapidamente inspecionou seu corpo e descobriu, surpreso, que o demônio interior havia desaparecido, e o cultivo ainda estava firmemente parado no estágio intermediário da energia espiritual. Isso é muito anormal. Uma reação tão terrível do demônio interior já deveria ter destruído seu cultivo. Como poderia desaparecer do nada? E ainda o fez se beneficiar da calamidade? Ele imediatamente olhou ao redor, cautelosamente. Descobriu que nada no quarto estava bagunçado. As coisas estavam todas bem arrumadas. Afinal, quem foi? Quem o salvou? Jian Li suprimiu à força o choque em seu coração. Arrumou as roupas um pouco bagunçadas. Abriu a porta e saiu. Só para ver você sentado preguiçosamente no banco de pedra no pátio, bebendo chá, parecendo como sempre. Ao ver Jian Li sair, você apenas ergueu a cabeça e olhou de relance. Acordou. Por que está tão pálido? Não dormiu bem? Nesse momento, Jian Li estava cheia de dúvidas. Ele caminhou até você e fez uma. Mestre, enquanto eu estava cultivando agora há pouco, você sentiu algum movimento estranho? Você pegou calmamente o bule de chá e se serviu uma xícara.
Só então você levantou os olhos para ele, levemente. Ah, demônio do coração! Jian Li franziu as sobrancelhas no instante em que ouviu isso, olhando para você com um olhar de descrença no rosto. Ele realmente sabe que é um demônio do coração? E está falando tão calmamente sobre isso? Mestre! Mestre! Você sabe o que aconteceu agora há pouco? A voz de Jian Li tremia descontroladamente. Você bebeu um gole de chá lentamente, com um olhar de "você é idiota" para ele. Por que tanto alarde? Não foi nada além de um pesadelo. Ter um pesadelo. Jian Li ficou completamente estupefata. Aquele ataque de energia demoníaca fatal. Na sua boca virou um pesadelo. Você pousa a xícara de chá e começa a dizer besteiras com seriedade. Cultivar imortalidade. Especialmente para os novatos que acabaram de entrar. A consciência não é estável, o sangue não é firme. Ocasionalmente, ficar animado e sonhar com demônios e fantasmas é muito normal. Depois de dizer isso, você acena com a mão despreocupadamente. Que grande coisa! Apenas assustou a si mesma. Da próxima vez, lembre-se de estabilizar sua mente. Não pense bobagens. Jian Li ficou ali parada, olhando para você por um longo tempo, incapaz de dizer uma palavra, vendo sua aparência calma, e pensando que ela realmente não tem nenhum nível de cultivo. Ela resmunga para si mesma. Este pico Kuivei não é simples. Este X1 é ainda mais insondável. Imediatamente, ela respirou fundo. Finalmente controlando a tempestade em seu coração, respondeu em voz baixa. Sim. Este discípulo entende. Agradeço ao mestre por sua orientação. No dia seguinte, Jian Li meditou por toda a noite. E o reino do estágio intermediário de condensação de Qi se estabilizou completamente. O demônio interior se foi. E sua percepção divina pareceu ter se fortalecido um pouquinho. Nesse momento, ele estava no pátio, praticando as técnicas do cânone sagrado de Liyue. Superficialmente, estava apenas se alongando, mas na verdade estava fortalecendo secretamente seu corpo. Justamente nesse momento, vários assobios agudos rasgaram o ar. Seus rostos mostravam uma expressão de espanto, misturada com um pouco de curiosidade, enquanto examinavam você de cima a baixo neste pequeno e modesto pátio. Oh! Então esta é a montanha Kuivei? A aura espiritual é aceitável, mas este lugar é muito decadente. Um gordinho do pico Shaoyang foi o primeiro a falar. Um estudioso com inclinação para casar, realmente não gosta de luxo. Então isso combina bem com ele. Outro membro magro e alto de Liu Yunfen respondeu. Mas os olhos dele estavam fixos em Jian Li no pátio. Primeiro, ficou maravilhado. Depois, assumiu uma expressão de superioridade. Esta deve ser a irmã Júnior Jian, certo? Exatamente como dizem os rumores. Muito bonita mesmo. O último é um discípulo do Pico Qixia, com uma cara feia. Ele olhou diretamente para o incêndio esperando que ele saísse de casa. Ainda curvou as mãos respeitosamente. Júnior Zhou Yanfen, Liu Yunfen, San Qing, Zhou Li, de Qixiafen. Saúda o tio Marcial Mu. Ouvimos dizer que você aceitou um novo discípulo. Viemos especialmente para fazer uma visita. Sua expressão era calma, você apenas assentiu levemente. É atencioso da parte de vocês. O gordo não se atreveu a ser muito arrogante ao ver você, mas ainda apontou sua arma para Jian Li. Ele riu e aumentou muito a voz. Irmã Júnior Jian. Ouvi dizer que você tem uma raiz espiritual inútil. É um desperdício desse rosto bonito. Se quer saber a minha opinião, se tivesses vindo para o nosso pico Shaoyan desde o início, mesmo que o talento fosse um pouco inferior, os irmãos mais velhos, por consideração, teriam te dado algumas dicas de qualquer maneira. É melhor do que ficar neste lugar miserável. Provavelmente nem consegues recursos de cultivo decentes. Irmão Zhao, não diga bobagens. Aquele magricela, San Qing, deu um conselho hipócrita. Mas mudou de assunto e encarou Jian Li. No entanto, irmã Júnior Jian, tio Marcial Mu sempre foi desapegado dos desejos. Seus métodos de ensinar discípulos provavelmente também são especiais. Talvez ele prefira refinar os fundamentos. Ele disse enquanto insinuava. Escolheu vassouras e baldes no pátio de artes marciais. Aquele Zhou Li, frio e distante, também falou. Irmã Júnior Jian, os bons itens da seita são limitados. Claro, quem tem potencial recebe. Você, com uma pseudo-raiz espiritual, inevitavelmente sobrecarregará a linhagem do Pico Kuivei.
Assim que essas palavras foram ditas, o rostinho de Jian Li esfriou instantaneamente. Quando ela, uma imperatriz nobre, foi tão humilhada? Especialmente na frente do mestre. Uma intenção assassina surgiu instantaneamente do fundo do seu coração. Mas antes que ele pudesse agir, você apenas levantou levemente a mão. Xi, acalme-se. Então seu olhar varreu aqueles 3 garotos levemente. Terminou. Jian Li, discípula presente. Jian Li imediatamente reprimiu todas as emoções e respondeu respeitosamente. Estes sobrinhos mestres viajaram uma longa distância para cá. Enquanto você falava, você apontou o queixo para aqueles 3 intrusos. Vai e divirta-se com eles. É uma boa maneira de relaxar seus músculos. Não decepcione a gentileza deles. Assim que essas palavras foram ditas, não apenas aqueles 3 garotos ficaram confusos. Até mesmo Jian Li ficou atordoada por um momento. O mestre quer que ele vá. Nesse momento, você pareceu se lembrar de algo de repente. E adicionou levemente. Ah, certo. Já que eles vieram juntos. Então, que venham todos juntos. As palavras caíram como um raio em um dia ensolarado. E explodiram estrondosamente no pátio. Zhao Mao, Sun King. O rosto de Zhou Yi e os outros 3 mudou instantaneamente. De choque para raiva e vergonha. Afinal, eles eram os gênios escolhidos de cada pico. Como poderiam suportar tal insulto? Serem ordenados por um Xixu inútil aos olhos deles. A mandar aquele Wei Ling e seu discípulo embora. Isso era simplesmente esfregar seus rostos no chão. Xixu Lu, você. Zhao Mao tinha o temperamento mais explosivo. E estava prestes a explodir ali mesmo. E Jian Li instantaneamente entendeu seu pensamento. Isso não era busca por bravura e ferocidade, mas você dando a ele uma chance. Para ele e também para estabelecer o prestígio do Pico Kuivei. Pensando nisso, um espírito de luta surgiu de seu corpo. Discípulo obedecerá. Dito isso, Jian Li deu um passo à frente, olhando para os 3 com calma. Por favor, comecem, 3 Xixiongs. Arrogante. O frio e distante Zhou Li não aguentou. Desta vez, alguns foram os primeiros a explodir de raiva. Ele apenas tentou mobilizar o lamentável poder espiritual dentro dele, lançando um golpe. O movimento fluxo de nuvens da técnica de espada básica do Pico Qixia. Com essa energia de espada frouxa, diretamente para o ombro de Jian Li. Em seus olhos, um golpe seria suficiente para lidar com Wei Ling. Ao mesmo tempo, o gordo Zhao Mao também rugiu. Ele uivou ao lançar um ataque. O punho esmaga montanhas do Pico Shaoyan, diretamente nas costas de Jian Li. E aquele Sun King era ainda mais astuto, se esgueirando furtivamente para o lado com um olhar cintilante. Ele ainda estava segurando um talismã corvo de fogo de baixo nível em sua mão. Claramente, ele estava se preparando para um ataque surpresa. Embora a coordenação dessas 3 pessoas fosse caótica, eles pelo menos agiram ao mesmo tempo. A onda de poder espiritual furiosa de repente quebrou o silêncio do pátio. Você sentiu alguns sentidos divinos no alto, também se agitando silenciosamente. Obviamente, eles estavam assistindo ao show, enfrentando este ataque triplo. Um lampejo de fúria peculiar a imperatriz brilhou nos olhos de Jian Li. Raiva peculiar. Os ataques dessas 3 pessoas aos seus olhos eram tão cheios de falhas que eram ridiculamente lentos. Só se viu ele não recuar, mas avançar. Seu corpo girou levemente como um salgueiro, e ele enfrentou o golpe estocada de nuvem fluida de Zhou Li. Ele não pensou em resistir de frente. Foi só quando a energia da espada estava prestes a tocá-lo que ele agiu. Ele estendeu 2 dedos brancos e macios e desviou com um leve toque. A energia da espada de Zhou Yi era como colidir com um tufo de algodão. A direção foi instantaneamente desviada. Não só não feriu Jian Li, mas também foi direto para Zhao Mang, que estava vindo correndo. Zhao Mang gritou de medo e rapidamente retirou o punho. Mas nesse piscar de olhos, Jian Li já havia saltado para a frente de Sun King, que queria atacar furtivamente. Sun King apenas sentiu uma sombra passar diante de seus olhos, e seu pulso doía como se estivesse preso em uma pinça de ferro. O talismã do corvo de fogo em sua mão instantaneamente foi parar na mão de Jian Li. Jian Li nem sequer olhou. Com um movimento rápido, ela jogou Fru para Zhou Li. Zhou Yi tinha acabado de bloquear seu próprio Ki de espada, e nem teve tempo de respirar, quando Fru começou a queimar no ar,
transformando-se em um pequeno corvo de fogo que se lançou sobre ele. Embora o poder não fosse grande, ainda o assustou. Ele rapidamente acenou com sua espada para se defender. Como resultado, uma grande parte da manga de seu manto taoísta foi queimada de preto, deixando-o sujo e abatido. Nesse momento, Ao Mang finalmente lidou com o ki da espada do dragão bruxo. E, furioso, gritou e avançou novamente. A mente de Jian Li estava clara. Então ela também lançou um soco. Este soco parecia fraco e sem força, mas foi um passo mais rápido, precisamente atingindo a gordura de Zhao Mang. Imediatamente depois, houve um som abafado. O ímpeto de Zhao Mang parou abruptamente. Seu corpo enorme balançou 2 vezes. Então, com um ploft, ele se sentou no chão. Seu rosto estava cheio de descrença. Ele apenas sentiu uma força astuta entrando em seu corpo, agitando seu sangue e ki, incapaz de se levantar por um longo tempo. Desde o início da luta até o fim, foram apenas alguns momentos. Olhando novamente para o pátio, apenas Sun King restava, gesticulando e aplaudindo. Zhou Li, em pânico, batia nas faíscas em suas mangas. E Zhao Bang, estendido no chão, resmungando. Enquanto Jian Li permanecia ali, em silêncio. Sua respiração firme como uma montanha. Ele nem sequer tinha nenhuma magia decente. Apenas confiando em seu trabalho de pés, visão e requintadas habilidades de controle de força milimétrica. Ele derrotou 3 oponentes do mesmo nível. Todo o lugar ficou instantaneamente terrivelmente silencioso. A arrogância nos rostos daqueles 3 de Zhao Mang havia desaparecido há muito tempo, substituída por choque e medo em seus rostos. Eles não conseguiam entender, mesmo que quebrassem a cabeça, como uma raiz espiritual mista poderia ser tão absurdamente forte. Jian Li apenas lançou um olhar superficial para eles. E então silenciosamente se virou e voltou para trás de você, ficando parado em silêncio. Enquanto você, do começo ao fim, nem sequer mudou sua postura sentada. Você calmamente pegou o chá levemente frio na mesa de pedra. E tomou um gole levemente. Só então você levantou os olhos para olhar para aqueles 3 caras em estado deplorável e disse calmamente: talento não é tudo. Evitem a arrogância e a impetuosidade. Construir uma base sólida é o caminho certo. Dito isto, seu olhar passou. E você mencionou casualmente mais 2 pontos sobre suas falhas anteriores. Estocada nuvem retida. Submissão no coração dispersa a energia. Fonte rompe montanhas. Erguer um deus feroz leva ao vazio. Voltem e reflitam bem sobre isso. Essas palavras soaram como uma orientação comum de um ancião. Mas fizeram Zhao Mang e os outros 3 quererem encontrar um lugar para se esconder. Muito obrigado, tio Marcial Mu, pela orientação. Nós nos despedimos agora. Como esses 3 ousariam ficar mais tempo? Você bebe um gole, um traço de satisfação brilhando em seus olhos. Jin, a discípula Jia Li derrotou os provocadores. Manteve a honra do mestre. O hospedeiro aproveitou a oportunidade para guiar. Recebeu uma recompensa de 20 anos de cultivo relacionado. Um pequeno aumento no vínculo mestre-discípulo. No momento seguinte, você sente a energia espiritual em seu corpo crescendo silenciosamente. Um sorriso quase imperceptível aparece no canto da sua boca. Essa discípula é realmente uma pequena estrela da sorte. Parece que esse tipo de aura pode vir mais vezes no futuro. Assim que os 3 azarados fugiram, alguns pensamentos divinos obscuros envolveram silenciosamente o pequeno pátio do Pico Kuivei. Essas sondagens espirituais pairaram sobre Jian Li por um momento, e rapidamente recuaram como uma maré. E você justamente empurrou uma xícara de chá recém-feito para a frente de Jian Li. Seus movimentos foram suaves e fluidos, aparentemente sem perceber nada. Jian Li sentiu uma pressão perigosa e invisível passar. Ela sabia em seu coração que os grandes chefes da seita definitivamente notaram o movimento agora. Com certeza, não demorou muito. Uma luz passou pelo horizonte. O líder da seita Lu Tianmin, com o pico da aurora, e vários outros grandes chefes da seita, já haviam aterrissado silenciosamente fora do pátio. Irmão líder da seita. Caros irmãos. Você se levantou, ainda com aquela aparência despreocupada. Juntou as mãos em saudação. Os olhos de Lu Tianmin varreram o pátio. Mas logo exibiu aquele sorriso característico no rosto. Irmão aprendiz Mu. Senti um pouco de flutuação aqui agora há pouco. Aconteceu alguma coisa? Incomodei o líder da seita. Não é nada de grave. Em vez de dizer isso tão calmamente,
É que alguns tios mestres vieram procurar Lier e trocaram alguns golpes. Jovens, sabe como é, gostam de se divertir. Só que o estrago foi um pouco grande. Este também é o líder do Pico da Aurora, com sua aura imponente. Seu olhar percorreu Jian Li. Suas sobrancelhas se franziram quase imperceptivelmente. Não começou a repreender diretamente, mas mudou o assunto para Irmão Marcial Mu. Seu discípulo entrou para a seita há pouco mais de um mês. Mas vejo que sua respiração é estável e refinada. Não parece um novato que acabou de entrar para a seita. Embora suas palavras sejam sutis, o significado é claro. Alcançar o estágio intermediário de condensação de Qi em um mês. Essa velocidade é muito absurda. Outro ancião de barba branca acariciava a barba pensativamente. Sim, a base é realmente sólida. Irmão Marcial Mu, você ensinou muito bem. O líder da seita, Lu Tianmin, acenou levemente com a cabeça e continuou. Irmão Marcial Mu, o pico Kuivei é tão desolado. Não deve ser fácil para você aguentar sozinho. Agora que você aceitou um discípulo, finalmente a esperança de um legado. Irmão, estou realmente feliz por você. Falando nisso, o estilo muda e o tom se torna imediatamente solene e sincero. Mas, veja bem, a prática espiritual exige um passo de cada vez. Especialmente ao construir as bases. Alguns caminhos parecem ser atalhos. Mas, na verdade, têm consequências infinitas. Ele não mencionou diretamente o uso de recursos para forçar o crescimento ou puxar as mudas para cima. Mas o significado implícito em suas palavras era óbvio demais. Aos olhos deles, Jian Li, com uma raiz espiritual inútil, conseguiu progredir tão rapidamente. A única explicação é que você, como mestre, está ansioso para ajudar sua aprendiz, e colocou todos os recursos de Kuivei Peak nela. Você olhou para seus olhares presunçosos e percebeu que eles estavam enganados. Você originalmente queria explicar algumas coisas, mas você engoliu as palavras de volta. Porque você sabe muito bem, diante de seus preconceitos profundamente enraizados, falar mais é apenas desperdiçar saliva. Então, seu rosto ainda tinha aquela expressão calma e serena. Você não confirmou nem negou. Obrigado pelo conselho, irmão líder da seita e irmãos. Eu vou me lembrar. Vendo sua aparência quiescente, Hu Tianmin ficou ainda mais convencido de seu julgamento. Já dei os avisos necessários. Se continuarmos, vamos acabar nos desentendendo de vez. Tudo bem. Só espero que você saiba o que está fazendo. Dizendo isso, ele virou as costas. Ainda tenho assuntos a tratar na seita. Não vamos mais perturbar seu retiro, Shiji. Assim que terminou de falar, vários raios de luz ascenderam aos céus. Chegaram rápido e partiram rápido. A impressão que davam era de que só estavam de passagem e vieram perguntar como estávamos. O pequeno pátio voltou à sua tranquilidade habitual. Você se virou e viu Jian Li com os lábios cerrados. Seus olhos estavam cheios de ressentimento. Vendo essa expressão, você não pôde deixar de sorrir. Você estendeu a mão e deu um leve tapinha em seu ombro. É só o vento da montanha, não precisa. Não há motivos para se importar. Afinal, o cultivo é algo pessoal. Só você sabe se está frio ou calor. Dito isso, você levantou a cabeça e olhou para fora do pátio. Vamos, Jian Li. O sol está bom. Não vamos desperdiçar esse bom tempo para lenhar. Jian Li olhou para seu rosto sereno de perfil, e as ondas em seu coração se acalmaram. O que surgiu foi uma sensação inexplicável de paz e firmeza. Ele assentiu vigorosamente, produzindo um som seco e nítido. Sim, mestre. Em seguida, as figuras de você e sua discípula, mais uma vez desapareceram no pequeno caminho que levava à floresta. O tempo passou lentamente. Jian Li, sob sua orientação, cultivava dia após dia. Seu nível de cultivo também aumentava de forma constante sob o efeito combinado do ponto sagrado Liu e do treinamento único. No entanto, Jian Li podia sentir que a raiz espiritual residual em seu corpo era como uma algema, limitando grandemente o efeito de absorção do ponto sagrado Liu. Nesse dia, Jian Li estava sentada em cima de um futon. De repente, seu coração se moveu ligeiramente. Ela sentiu que a aura nas profundezas de seu dantian havia se tornado anormalmente ativa. A raiz espiritual em seu corpo parecia ter atingido algum ponto crítico. Ela imediatamente encontrou você e disse com uma expressão solene: Mestre, este discípulo sente que a raiz espiritual parece ter uma mudança incomum. Implora ao mestre que permita que este discípulo se retire para um período de reclusão para tentar um avanço.
Você olhou para ela e a sentiu levemente. A aura está calma e a base é sólida. Está na hora. Vá. Esforce-se para cultivar bem. Ninguém irá perturbar você. Jian lhe fez uma reverência profunda para você. Em seguida, virou-se e entrou. No instante em que a porta de pedra se fechou, isolou o interior do exterior. No momento seguinte, uma energia acumulada por mais de um mês explodiu repentinamente, afetando loucamente a teimosa raiz espiritual de Jian Li. Seu corpo começou a tremer violentamente. Mudar a força raiz espiritual é simplesmente desafiar os céus. A tortura pura da carne é 100 vezes mais intensa. Não se sabe quanto tempo se passou. Dentro da visão, tudo tinha Jian Li como centro. A energia espiritual do céu e da terra, que originalmente era difícil de convergir. De repente, ocorreu uma mudança. Eles pareciam ter sido afetados por alguma memória poderosa. Começaram a inundar loucamente seu corpo. Sua raiz espiritual originalmente impura, turva e escura, experimentou um batismo onde impurezas foram removidas, e saltou para uma raiz espiritual de boa qualidade. No instante em que a transformação foi concluída, a alma de Jian Li ficou lúcida, e toda a sua pessoa exalava de dentro para fora uma aura fresca e etérea. Ela soltou um longo suspiro e abriu lentamente os olhos. Sucesso! Ele realmente desafiou os céus e mudou sua raiz espiritual usando o ritual do eclipse lunar. Mudou a aptidão deste corpo. Ao empurrar a porta de pedra, a luz suave do mundo exterior se espalhou. Jian Li respirou fundo o ar fresco, sentindo-se revigorado. Seu sentido divino se moveu ligeiramente. E então sentiu na direção do bosque de bambu atrás da montanha uma corrente de aura pacífica. Essa é a aura única do mestre. Então, um leve sorriso apareceu no canto de sua boca, e ele caminhou na direção do bosque de bambu. Antes mesmo que ele chegasse, uma melodia suave de cítara já havia se espalhado. Você estava sentado de pernas cruzadas nas profundezas do bosque de bambu. Uma cítara de madeira repousava em seu colo. Dedos longos e finos beliscavam e massageavam levemente as cordas. Sua expressão era focada e pacífica. Todo seu ser parecia estar fundido com o bosque de bambu. Jian Li ficou atordoada, observando em silêncio por um momento. Seu coração inexplicavelmente acelerou um pouco. A maneira como o mestre toca a cítara silenciosamente é realmente tão bonita. No momento seguinte, ela de repente percebeu. E secretamente se repreendeu por perder a compostura. Então, rapidamente recompôs seus pensamentos e gritou suavemente: Mestre! Ouvindo isso, você lentamente levantou os olhos e revelou um sorriso gentil. Você saiu do isolamento? Parece que você teve uma grande colheita desta vez. Jian Li se aproximou e fez uma saudação respeitosa para você. Graças à bênção do mestre, este discípulo realmente fez algum progresso. Com um certo apreço no olhar de Cui Weiwei. Base sólida, a raiz espiritual também é pura, muito bom. Nesse momento, Jian Li repentinamente mudou de tom. Mestre, durante este retiro, lembrei-me de outra coisa. Depois de dizer isso, ela tirou um jade simples de sua roupa e continuou. No caminho para Seita Luoxia, encontrei um sênior. Ele me conheceu e talvez tenha sido um capricho. E me deu este jade, dizendo que era uma técnica de fortalecimento corporal. Mas minha aptidão é estúpida, e sou uma mulher. Sinto que não combina bem com os atributos desta técnica. Então nunca tentei entendê-la. Ao dizer isso, ela fez uma pausa, com um olhar perplexo adequado em seu rosto. Esta discípula não sabe que nível é esta técnica. Só acho que as palavras são obscuras. Deixá-lo comigo é como uma pérola coberta de poeira. Depois de pensar muito, apenas você, mestre, pode reconhecer seu valor. Esta discípula está disposta a oferecer esta técnica ao mestre. Talvez possa ser útil para o mestre. Um traço de peculiaridade brilhou nos olhos de Cui Weiwei. Eu não esperava que minha discípula tivesse uma oportunidade tão rara. Então você pegou o jade. Mas não investigou imediatamente com sua percepção espiritual. Sinto que não tenho afinidade com esta técnica. O mestre carrega o peso da graça ao guiar o discípulo. Este discípulo não sabe como retribuir. Só posso usar esta pequena coisa para expressar meu apreço. Por favor, mestre, não recuse. Vendo sua aparência sincera, você não se recusou mais. Decidiu aceitar primeiro para estudá-lo cuidadosamente. Imediatamente depois, você dividiu um fio de sua consciência divina e explorou o Jade Sleep. No entanto, no instante seguinte,
Seu estado de espírito imperturbável tremeu repentinamente.